Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo Luiz Carlos Amorim, escritor de 9 livros e nasceu Paranormal. São várias histórias, tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista, porque ela traz algo de novo. Pelo menos para mim me surpreendeu bastante. E para começar, eu quero te cumprimentar e agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, também estou muito feliz depois de um jejum de muitos anos fora da mídia. Uhum. Eu estou voltando agora. Que legal, que bom que seja aqui conosco. Amém. O Luiz Carlos, antes do Rock in Rio 2, o Roberto Medina foi sequestrado. E o Luiz Carlos Amorim teve um papel bem interessante e nós vamos começar a entrevista ele contando como é que foi isso e as previsões que foram feitas de sucesso no trabalho dele. Uhum. Bom, em primeiro lugar, é interessante as pessoas entenderem que um paranormal ele é diferente de um parapsicólogo. O parapsicólogo, ele estuda os fenômenos paranormais e o paranormal, ele é o fenômeno, ele produz aquele fenômeno. Então, eu sou um paranormal. E, às vezes que eu aparecia em programas de televisão, rádios, as pessoas congestionavam as linhas da televisão, dos programas, dizendo que coisas interessantes aconteciam nas casas das pessoas. E eu lembrei que, quando eu era garoto, as pessoas iam muito na minha casa e elas ficavam perto de mim para ficarem boas de saúde, problemas de empresa. Era complicado porque até o meu pai, eu estava com 15 anos na 5ª série. Uhum. Eu não conseguia estudar, a quantidade de gente. Gente que você tinha que atender. E eu, na verdade, muitas vezes eu achava um saco, mas as pessoas muitas vezes não queriam nem conversar, só ficar perto de mim, eles diziam que saíam bem. E meu pai até comprou um cachorro pastor alemão. Na verdade, ele colocou uma plaquinha: o menino não está em casa. Aí as pessoas, quando me viam lá em casa, não olhava mais a placa. Aí meu pai comprou um pastor alemão e colocou lá outra placa, mas o cachorro está. É interessante que isso de paranormal, ele mexe muito com a energia, com a sensibilidade, com o brilho. E então, o que eu estou falando isso? Para as pessoas que estão vendo esse programa, alguma coisa de interessante vai acontecer no vídeo, só ela estando aqui, com esse pensamento, essa energia, esse magnetismo consegue passar pelo canhão de elétron dessa maquininha e chegar nas pessoas. Certo. E eu tenho visto isso com muita frequência. Então é interessante as pessoas prestarem atenção, porque alguma coisa de bom, de interessante, o que a pessoa realmente está precisando naquele momento, alguma coisa boa vai acontecer. Nossa, que interessante. Então me conta o caso do Roberto Medina, que é um sucesso mundial. Hoje, vamos dizer assim, ele é o cara na parte de shows, enfim, com o Rock in Rio 9, agora já com todos os ingressos vendidos. Eu queria que você comentasse pra gente. A coisa começou, eu tinha previsto a morte de um cara que era que aparecia na televisão, chamado Flávio Cavalcante. E daí o filho dele me conheceu na época e a mãe dele estava doente. E ele me deu um broche da mãe dele, ou a aliança da mãe dele, alguma coisa, eu não lembro bem. E eu me concentrei para ver sobre a mãe dele. E daí ele foi me conhecer para saber se eu era realmente bom, queria me apresentar no programa do pai dele. Certo. E daí eu me concentrei e vi ele chorando, como um bebê no colo da mãe dele, um caixão sendo levado, mas não vi o pai dele levando o caixão. E descrevi o cemitério com a maior perfeição, onde é que era, uma árvore e tal. E daí passou, isso numa quarta-feira. E no domingo apareceu na televisão que o pai dele teve um ataque cardíaco e morreu. E tempos depois ele me ligou dizendo que aconteceu isso. Do jeito que você tinha descrito. Eu não fui no programa, né? Mas aconteceu do jeitinho. Ele comentando, ele dá informações muito mais precisas do que eu. E ele trabalhava com Roberto Medina na época. Quando o Roberto Medina foi sequestrado, o Flávio de pronto falou a meu respeito, e o pessoal da Artplan, a mulher dele na época, o pessoal decidiu me chamar. E me chamaram e eu fiquei 10 dias na casa do Roberto Medina.
me concentrando para ele ter força, um contato mental. Eu comia, não sei porquê, mas eu comia muita maçã, muito pão, que não era uma coisa comum. Quando ele voltou do sequestro do cativeiro, ele falou que ele comia muito isso. As pessoas mandavam carta assim, escrita para ele, guardava, colocava num banheiro de um McDonald's, alguma coisa, e falava para pegar. E aí, essas cartas, eu amarrava na minha mão para sentir a energia dele. Ah, entendi. Era 24 horas com aquilo. E daí, eu tinha todos aqueles contatos mentais. Eu visualizei um primeiro lugar do cativeiro, ou até um número gravado no número de uma metralhadora. Fui com a polícia militar lá, encontraram vestígios de uma metralhadora, o número. Mas depois que eu vi aquilo, eu comecei a sentir que ele estava com medo de ser morto. Era o Comando Vermelho, era uma facção criminosa muito complicada. E daí eu estava me concentrando para terminar esse negócio. Não encontrar mais o cativeiro, mas terminar esse sequestro da melhor maneira possível. E daí foi um negócio interessante. O pessoal mandou uma fita de vídeo, não era mais uma carta, e ele estava todo ensanguentado, amarrado com a corrente. E o irmão dele, que era deputado na época, passou mal com aquilo. Aí eu dei uma olhadinha, sentia bem fundo e falei para ele: tudo montagem, fica tranquilo que ele está melhor que a gente. A saúde, né? E o Roberto pôde confirmar depois que aconteceu isso, que aquilo lá, ele foi ketchup e tal. Ele falou, ou vai ser de verdade ou vai ser... Inclusive ele ajudou, porque disse que estava muito mal feito. Aí ele mesmo ajudou a fazer o vídeo, que eu vi numa entrevista que ele deu. Foi um negócio bem interessante. Daí, na época, o Paulo Coelho ia muito na casa dele. Eu conheci o Paulo Coelho lá. E várias outras pessoas. Então a Maitê Proença também, ele é artista, gente do show business, né? E daí então eu conheci muitas pessoas desse jeito, o Ivo Pitangui. Quer dizer, foi uma época muito gostosa. E o detalhe interessante é que quando eu começava a me concentrar alguma coisa, eu dormia no quarto com o filho dele, o Rodolfo. Ele tinha uma coleção de latinhas de cerveja do mundo inteiro. Tem hora que está dormindo, eu estou dormindo embaixo, ele acordava com um barulhinho de latinha, quando ele ia ver uma outra latinha assim, entortando, assim, aquela coisa toda. E quando a gente ia almoçar lá, era muitas pessoas, um ou outro, quando ia almoçar e aconteceu alguma coisa, a comida que era para estar quente estava gelada, a outra comida estava fria ou quente. Era uma confusão. E eu estava achando muito legal. Aí eu fiquei então 10 dias até o Roberto ser solto. Esse foi o detalhe mais interessante. Ele me perguntou sobre o Rock in Rio, eu falei, não, vai ser um sucesso. Ele me passou uma lista de nomes, eu falei, esse não precisa, esse não vai, esse vai. E um dos que eu lembro bem, que eu ajudei a ele a falar, dei apoio para trazer, foi o Fred Mercury, e foi um dos tops lá que a coisa aconteceu. E, como é que chama? É um mundo, assim, lúdico, é diferente. Os filhos deles na época deviam ter 12, 15 anos, agora deve ter uns 30, né? Sei lá, era o segundo Rock in Rio. Agora nós já estamos no 9º, né? No 9º. E essa exposição na mídia, no meu caso, e como escritor, foi tão grande que eu colocava, não tinha celular, e colocava o telefone na tomada, tocava imediatamente. Não sei como as pessoas descobriam, mas tocava imediatamente. E aquilo foi me dando um desespero, me lembrando de quando meu pai me protegia. E era muita gente. Aí eu decidi que eu não queria mais escrever livros, não queria mais fazer nada, e eu queria viver uma vida comum. Em 2004. O mais interessante é que eu me escondi numa vida comum, mas eu não consegui um emprego comum, não consegui ter uma vida comum, nada comum. Até o último centavo acabar e mais uns bons meses depois. Aí quando eu tive uma visão, um ser diferente, alguma coisa me pedindo para ir ao Chile, que eu ia ser novamente imantado, era o meu aniversário. E eu fui, passou informações muito interessantes.